Além das mitocôndrias, nós temos várias outras organelas que são responsáveis, né, pela geração de energia dentro das células. E nós devemos destacar também que essas organelas, por elas terem se originado, chegaram às células eucarióticas por endossimbiose, elas também podem ser transferidas, né? Algumas pesquisas indicam aí a possibilidade de transferência de plastos, a transferência de, no caso, cloroplastos e também de mitocôndrias de uma célula para outra. Como a célula consegue reconhecer isso ainda é um mecanismo a ser estudado, mas já se sabe que é possível transferir organelas que geram energia, como os plastos e como as mitocôndrias, para outras células. Falamos um pouco das mitocôndrias, vamos entender um pouquinho quem são os cloroplastos. Mas antes de chegarmos nos cloroplastos, vamos entender quem são os plastos. Plastos, assim como as mitocôndrias, são organelas que provavelmente vieram aí, né, por endossimbiose e que também são capazes de se autoduplicar. Eles apresentam material genético, apresentam ribossomos, é como se fossem, né, um procarioto vivendo isoladamente dentro de uma célula eucariótica, no caso dos plastos, em células vegetais. Os plastos, eles podem, né, se autoduplicar normalmente durante a divisão celular e de forma independente e podem se transformar de uma forma em outra. Por exemplo, eu posso ter um cloroplasto se tornando um leucoplasto e vice-versa em função da especialização da célula vegetal. Basicamente, nós temos dois tipos de plastos, os leucoplastos e os cromoplastos. Leucoplastos são aqueles incolores e que têm a função de armazenar amido. Já os cromoplastos, eles já vão ter um pigmento e a cor vai ser definida de acordo com o local na planta em que eles estão localizados ou até mesmo da sua natureza. Então eles podem ser, né, podem ter pigmentos que vão colorir folhas, que vão colorir frutas, que vão colorir as flores e por aí vai, né? Nós temos folhas e plantas que vão ter uma cor, por exemplo, mais avermelhada ou então até mais azulada ou mais amarelada. Quando eles são amarelos, eles são chamados de xantoplastos, como é o caso, por exemplo, de um pimentão amarelo. Então eles vão ter esses xantoplastos. Se eles forem vermelhos, eles são chamados de eritoplastos, como o caso de muitas flores, de muitas folhas, né, algumas que são mais avermelhadas, ou até mesmo aí de alguns frutos, né, maçã, por exemplo, que é mais avermelhada. E se eles forem verdes, eles são chamados de cloroplastos. Bom, assim como a mitocôndria, eles têm uma origem endossimbiótica, né, que nos leva a crer que provavelmente eram bactérias ou, né, uma outra árquea que utilizavam esses plastos aí para a produção de energia. Então, isso fez com que o englobamento, né, fagocitar, foi uma grande vantagem evolutiva para os organismos que adquiriram aí esses, antigamente, né, no primórdio do nosso desenvolvimento, esses plastos. Bom, que características que deixam evidentes que esses plastos têm uma origem relacionada com bactérias? Eles têm um material genético isolado, que é um DNA, eles têm essa capacidade de se autoduplicar, tem a presença dos tilacoides. Se você olhar aí na imagem, vocês vão ver que eles têm esses tilacoides que são muito comuns, que podem ser encontrados em cianobactérias também. E tem a presença de alguns outros tipos de pigmentos. Bom, se ele teve uma origem e tem a capacidade de fazer fotossíntese, esses plastos aí desempenharam uma função determinante para a ocupação da vida na Terra. Então, a partir da produção, da ocupação no ambiente terrestre e produção de oxigênio, foi possível nós termos todo o desenvolvimento da vida sob a superfície, né? Pensando numa atmosfera primitiva que não tenha oxigênio, nós temos que pensar, nós temos que ir evoluindo e considerar que o oxigênio seja um gás que tenha vindo posteriormente para formar realmente a nossa atmosfera. Então nós temos hoje cerca de 20%, 21% de oxigênio na atmosfera que foi produzido graças à atividade fotossintética. Bom, além do oxigênio, esses plastos, né, esses cromoplastos aí, também vão produzir açúcares, glicose no caso, a partir desse processo de fotossíntese. Nós temos agora uma inversão
na cadeia, né? Nós temos, se antes na respiração eu precisava de glicose para produzir energia, aqui nos plastos, né, durante o processo de fotossíntese, o mecanismo é o inverso. Nós temos aí a utilização de CO2, de água, a energia luminosa, dando origem à glicose e oxigênio como subproduto dessa transformação, desse metabolismo. Então, enquanto a respiração consome a glicose, a fotossíntese produz a glicose. E por aí você já imagina o que vai sendo produzido, né? A partir da fotossíntese, que eu tenho produção de açúcares, que tem a produção de outras proteínas, que tem a produção aí de vários outros carboidratos que dão origem às plantas, né? Que dão origem às diversas estruturas, né? Inclusive das plantas. Bom, somente a luz do sol, a partir da iluminação, então nós temos a energia luminosa, que é capaz de desencadear esse processo, dando origem então à glicose. Tudo isso acontecendo nessa organela, nos cloroplastos, né? As mitocôndrias, por sua vez, consomem esse oxigênio e os açúcares. Por isso que eles são mecanismos que, ou então processos metabólicos que também se complementam. Então a gente pode perceber que ocorre a mesma coisa que ocorre com relação aos gases. Enquanto a respiração produz o CO2, lá na fotossíntese eu tenho o consumo desse CO2. Mas é interessante observar que a nossa própria atmosfera, as concentrações de CO2, elas estão muito abaixo das concentrações de oxigênio. Nós temos uma concentração próxima de 0,03% de CO2 comparado com os 21% de oxigênio. Então, o processo fotossintético demanda, né, provavelmente foi o responsável pela redução da quantidade de CO2 que esteve presente na atmosfera primitiva. Então, tudo isso foi fossilizando, de certa forma, esteve aderido a organismos vivos que no passado produziam, absorveram esse CO2 e essa matéria orgânica está enterrada na forma de combustíveis fósseis, por exemplo. Bom, vamos observar algo interessante. Nós temos dois processos que se complementam, a fotossíntese e a respiração. As plantas fazem fotossíntese e as plantas também têm mitocôndrias, então elas também respiram. E aí é uma observação interessante. Será que a respiração e a fotossíntese ocorre de maneira similar, né, na mesma intensidade? Claro que não. Se uma planta em crescimento tivesse uma fotossíntese igual à respiração, ela não iria conseguir crescer, pois tudo aquilo que ela iria produzir durante o dia, ela iria consumir pela atividade das mitocôndrias. Então, existem fatores genéticos de crescimento em plantas que estimulam o crescimento e uma maior atividade do sistema fotossintético em detrimento do sistema respiratório. Bom, se eu tenho mais fotossíntese que respiração, as plantas continuam crescendo. Mas as plantas também têm um tamanho biológico padrão, né? Nós não vamos encontrar plantas com 200 metros de altura, né? Nós não vamos encontrar plantas que nunca pararam de... ou que se rastejam, ou que ocupam áreas gigantes, né? Tipo toda a superfície de um continente. Existe um fator genético que é o fator limitante ao crescimento. Significa dizer que eu tenho uma planta que alcança o seu clímax. Ou, de maneira mais ecológica, nós temos sistemas que alcançam o seu clímax. Neste caso, quando nós temos o limite, né, encontramos o limite entre a fotossíntese e a respiração, nós temos o que nós chamamos em ecologia de clímax ecológico. Então, isso acontece num ecossistema, mas particularmente também acontece com as espécies vegetais. Elas alcançam o máximo da sua condição biológica. E será que é possível a gente otimizar a fotossíntese? Pois é. Como eu falei para vocês, existem formas de retirar a mitocôndria e injetar a mitocôndria num tecido, por exemplo, que tem algum dano. Da mesma forma, alguns pesquisadores conseguiram simular e reproduzir
a fotossíntese a partir aí de nanopartículas. Então, são nanopartículas que imitam o sistema fotossintético natural e isso faz com que ele seja muito mais eficiente, porque hoje na fotossíntese nós temos apenas um aproveitamento de 10% da energia luminosa. Esses sistemas, quando entrarem em total execução, vão permitir muito mais a produção de combustíveis, como por exemplo o gás hidrogênio, que é uma parte do sistema uma da parte dos produtos, né, do sistema fotossintético.